Olá! Glória a Deus, aleluia! Como que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que esse dia seja um dia de descanso, de refrigério, seja um dia de renovo para você, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero dar início a uma série de, acredito eu, nove vídeos, 9 capítulos, falando sobre fundamentos cristãos, os fundamentos da fé cristã. Falando um pouco sobre aquilo que nos sustenta, aquilo que nos mantém de pé, aquilo que nos faz compreender o que é o cristianismo. Quais são os fundamentos, o que baseia a nossa fé? E hoje eu quero colocar aqui um pouco da introdução nesse assunto de fundamentos, fundamentos cristãos. O que é? Como pode ser? E eu quero começar dizendo a você o que significa a palavra fundamento. O que nós temos como entendimento do que é fundamento? O dicionário ele nos diz que no sentido da construção civil, fundamento é a base, é o alicerce, é aonde você constrói toda a segurança da construção que você vai colocar ali em cima, seja ela uma casa, um prédio de apartamento, seja ela a construção, um monumento, qualquer coisa que você vai construir, para que ele se mantenha em pé, para que ele esteja forte, você tem que ter um alicerce, você tem que ter um fundamento, você tem que ter uma base. Por exemplo, nos lugares onde tem furacão, eles têm o costume de construir com uma base bem sólida, uma base forte, uma base firme, aonde o vento bate e não vai poder derrubar aquela casa, aquela estrutura, aquelas paredes. Já num lugar onde tem terremoto, o alicerce ele se move. Porque na medida em que o terreno se move, na medida em que há o tremor de terra, os amortecedores que são colocados no fundamento, na base, eles vão trabalhar para que a estrutura toda não rache, não caia, não se destrua. Se você já teve a oportunidade de morar em lugares que tem terremoto, você vai ver que os prédios, na hora de um terremoto, eles balançam, mas eles não racham, eles não têm problemas. Por quê? Porque o seu fundamento, ele foi construído de tal forma para trabalhar naquele lugar, aonde ele está sendo colocado. E com relação aos fundamentos cristãos, com relação ao fundamento da fé cristã, não é diferente. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 20 a 22, nós lemos assim: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, o nosso fundamento é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é aquela pedra onde todo o fundamento cristão ele é edificado, ele é seguro, ele é ancorado. Todo fundamento cristão é ancorado em Jesus. Certa vez Jesus está conversando com Pedro e ele fala assim: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra que vos fala, ou seja, sobre eu que sou Jesus, a minha igreja será edificada. Então, todo o alicerce da nossa fé é baseado em Jesus. Sabe? A base da nossa fé vem da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. A nossa esperança está na ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Jesus, ele vive. E ele vai nos buscar para nos levar para morar com ele. Então esse é o firme fundamento da nossa fé.
O fundamento cristão ele é baseado em que Jesus está no centro do cristianismo. Jesus ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, membros do seu corpo, os quais se movem aqui na terra para fazer a obra de Deus e para fazer com que o reino de Deus se propague cada vez mais. Então, quando nós vemos essa questão dos fundamentos, a gente vê justamente isso que foi dito agora em Efésios, nesse capítulo 2, nesse trecho que nós lemos. A palavra fundamento, ela significa base, alicerce, fundação. A construção do alicerce é a primeira etapa a ser realizada na edificação de uma casa, de um prédio, de um edifício. Não é possível levantar as paredes sem antes construir um sólido alicerce ou um sólido fundamento. É por isso que quando nós entramos na igreja e decidimos por aceitar o sacrifício que Jesus faz por nós na cruz, a primeira coisa que é feito nós somos direcionados a estudar a palavra de Deus. Nós somos direcionados a sermos discipulados, a aprendermos mais de Jesus, que é o fundamento da nossa fé. É Jesus que nos dá o fundamento. Nós temos que aprender a vida de Jesus, a obra de Jesus, como que Jesus tratou as coisas aqui na terra, porque ele é o nosso exemplo. É nele que nós estamos fundamentados. Quando olhamos para um grande edifício pronto, não podemos ver os fundamentos. Mas eles estão lá sustentando todo o peso da edificação. Quando maior é o edifício, mais firme precisam ser os fundamentos. A Bíblia, nossas vidas são comparadas a edifícios. Nós somos chamados de templos do Espírito Santo. Então, nós somos comparados a edifícios onde o Espírito Santo habita, aonde Deus vem habitar. E quando nós somos comparados com templos, nós precisamos de fundamentos sólidos, aonde nós estaremos construídos, aonde nós estaremos edificados. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 até 29, nós lemos assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a sua destruição. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus compara aqui dois alicerces, dois fundamentos. Um é a rocha, que é ele mesmo, e o outro é a areia. Um alicerce não apropriado para fazer grandes construções. As coisas que são colocadas sobre a areia, elas têm um alto risco de destruição, elas têm um alto risco de se perder. Mas as coisas que são colocadas sobre a rocha, que é Jesus, elas não se perdem. Podem vir as intempéries, pode vir as tempestades, as chuvas, pode vir o que for, as águas, as enchentes, mas aquela casa construída sobre a rocha, ela vai se manter de pé. E a mesma coisa somos nós. Se nós que somos templos do Espírito Santo formos edificados, fincados, ancorados na rocha que é Jesus, esse templo nunca vai ser destruído. O diabo, nosso inimigo, não vai conseguir destruir esse templo. Por quê? Porque o nosso fundamento é Jesus. O nosso fundamento é o Espírito Santo de Deus, que vai nos orientar constantemente, nos fazendo andar nos seus caminhos, nos seus princípios. Os fundamentos da vida cristã são o conjunto, são os ensinamentos básicos
as verdades fundamentais nas quais apoiamos as nossas vidas. E eles servem de base para tudo que o Senhor Jesus for edificar. Por isso precisam ser fortes, bem compreendidos, recebidos com revelação do Espírito Santo e guardados no coração. Um bom fundamento é indispensável para uma vida espiritual saudável. Entenda uma coisa, Jesus, no seu caminhar, no seu processo contigo, comigo, ele vai nos dar coisas para que nós possamos fazer. Nós vamos receber ministérios, nós vamos receber dons, nós vamos receber chamados do Senhor para fazer a sua obra. E para que essa obra seja bem feita, nós vamos ter que estar bem firmes e alicerçados nesses fundamentos que são as bases, as verdades, os conceitos, as doutrinas da palavra de Deus. Então nós precisamos ter esses fundamentos bem arraigados na nossa vida. É preciso que a gente esteja bem firmados nesses ensinamentos, que a gente aprenda isso de uma forma muito clara e que não tenha dúvida naquilo que Jesus tem nos ensinado, tem trazido, tem feito na nossa vida. Que não haja dúvida. Esses ensinamentos, esses fundamentos, eles têm que estar bem guardados no nosso coração, porque nós seremos chamados a passar esses fundamentos a outras pessoas. Nós seremos chamados a discipular outras pessoas, a passar aquilo que nós aprendemos para outras pessoas. E por isso nós precisamos estar bem fundamentados naquilo que é o fundamento da nossa fé cristã. Paulo nos mostra em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de 10 até 15, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando outro, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Que ele foi e implantou as igrejas. Ele foi e implantou o conhecimento, o fundamento, a base do conhecimento cristão. E outras pessoas, ou seja, os pastores que hoje pregam a palavra para aqueles que estão se convertendo, eles vêm trazendo a base e construindo as paredes do conhecimento cristão na nossa vida. Então ele fala aqui que se aqueles que constroem em cima do alicerce que foi colocado, ele constrói com bom material, com material durável, com coisa que dura para sempre, essa obra ela vai ser tratada pelo fogo e vai continuar, ela não vai cair. Mas se aquilo que você usa é raso, não tem durabilidade, não tem a dureza para se manter como uma obra firme, o fogo vai queimar, vai levar e vai destruir aquela obra. Mas ele diz que no final, mesmo assim, mesmo sendo destruído alguma parede ou alguma coisa mal colocada, ele vai ser salvo. Por quê? Porque ele está sendo construído, ele vai ser tratado pelo fogo, está sendo construído para permanecer e vai receber a recompensa. Ele será salvo como alguém que escapa através do fogo. Nós podemos ver que cada discípulo deve ser capaz de transmitir, como nós falamos anteriormente,
Cada discípulo deve ser capaz de transmitir com clareza e fidelidade os fundamentos aos que se aproximam de Cristo. Quando nós já temos uma caminhada, quando nós já estamos já num processo de santificação e aprendizado com Cristo, nós vamos receber, como já foi falado, pessoas que estão chegando agora até em Cristo, estão chegando agora na igreja. E nós temos que ter a capacidade de passar esses fundamentos adiante. Por isso, cada discípulo precisa compreender, praticar e ensinar tudo o que se refere à entrada no reino de Deus. Os propósitos de Deus para aquele que entra, bem como os passos que deve dar no início da caminhada. Essa é uma obra de todos. Todos nós somos chamados para discipular outras pessoas. Aí nós temos alguns tópicos aqui que eu acho bacana a gente ver. Os fundamentos, eles são absolutos, eles não mudam com o tempo. Não existe essa história de que a Bíblia precisa ser atualizada. Não existe essa história de que a Bíblia é ultrapassada e precisa ser modernizada. Não. Os fundamentos, eles são absolutos, eles não mudam. Os fundamentos, eles devem ser bem aprendidos e memorizados. Os fundamentos devem ser ensinados a todos os discípulos. E os fundamentos devem ser relembrados constantemente. Constantemente nós devemos ter estudos, nós devemos ter reuniões de aprendizado, constantemente nós devemos estar lembrando dos fundamentos da nossa fé, os fundamentos que nos fazem andar com Cristo. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo de 11 a 14, e essa palavra se emenda com o capítulo 6, versículos de 1 a 3, nós lemos assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós temos aprendido, quando nós temos firmado, quando nós temos encucado na nossa mente os fundamentos cristãos, nós podemos seguir para receber ensinamentos mais profundos, coisas mais profundas da fé cristã. Mas quando nós não guardamos os fundamentos e ficamos ali tendo dificuldade em guardar os fundamentos cristãos, nós ficamos constantemente nos alimentando de leite, ou seja, do básico. Nós não temos maturidade para receber aquilo que é o alimento sólido da fé cristã. Nós não temos como passar a receber ensinamentos mais profundos daquilo que Jesus tem preparado para nós. E é por isso que essa introdução, é por isso que essa série, é por isso que essa visão que nós vamos ter sobre os fundamentos cristãos precisa estar bem guardados na nossa mente, para que a partir daí nós possamos seguir com ensinamentos mais profundos, aprendendo as doutrinas da fé cristã, aprendendo as doutrinas daquilo que Jesus deixou para nós e guardou para nós até a vinda dele na glória, para nos levar a morar com ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Nós vamos ver nos próximos capítulos. O planejamento é que a gente possa ver alguns tópicos como o propósito eterno de Deus,
o reino de Deus, a vida e a obra de Jesus. Jesus Cristo sendo o Senhor, a porta do reino de Deus, a salvação, o que é um discípulo e a igreja. Então nós vamos aprofundar um pouco mais a nossa noção de fundamentos, falando sobre esses tópicos nos próximos vídeos. Isso é aquilo que nós planejamos e vamos fazer, se Deus assim o permitir e deixar que seja feito, se for da vontade dele, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe, que as pessoas possam aprender a palavra de Deus, entender os fundamentos da fé cristã e possam caminhar naquilo que Jesus tem feito e preparado para nós. Amém? Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Faça com que essa palavra corra, proclame, propague a palavra de Deus. Você vai ser um grande missionário, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, onde quer que você vá. Seja uma bênção, leve a palavra de Deus e faça a diferença, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.